Bom dia, meu povo. Shalom. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sou a pastora Ana Soeiro. Esses dias eu não estava gravando o vídeo da teologia, porque eu estava adoentada, mas já estou melhor. E me faço presente aqui. Para nós, hoje, em nome de Jesus, nós vamos finalizar a segunda alma, tá bom? O segundo capítulo da alma, tá bom, meus amados? Em nome de Jesus. Aqui é o canal Mulher Rendida no Altar do Senhor. Eu peço para vocês, encarecidamente, pelo amor de Deus, que vocês venham se inscrever nesse canal, ativa o sininho para estar recebendo todos os vídeos da teologia. Dê seu joinha, faz seu pedido de oração, porque também aqui é um canal que é para nós orarmos uns pelos outros, é para nós dividir aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe, dividir com os irmãos, gratuitamente, em nome de Jesus. A teologia é livre, é o básico, e se eu tiver pelo menos umas 10 pessoas inscritas neste canal para aula de teologia, eu vou dar estou dando o básico, né? E eu posso aprofundar mais por a teologia, o médio, viu? Então, é isso. Se inscreva, me ajudem, que eu vou dar para vocês tudo aquilo que eu já aprendi dentro da teologia. Tá bom, meus amados? Tá bom? Esse é o básico. Tem um médio, entendeu? Tem um bacharel, mestrado. Vai depender do tanto de pessoas que eu vou ter participando. Tá bom? Um abraço e um bom dia. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai onipotente, onisciente, onipresente. Pai, neste momento, Pai, eu entro na Tua presença, Pai, para te pedir permissão para dar continuidade naquilo que o Senhor me pediu, e eu estou lhe obedecendo, que é ensinar o pouco que eu aprendi da teologia, né, Pai amado? Que o Senhor me capacita cada dia, né? E que o Senhor venha me dar sabedoria, venha me dar a sua palavra, como o Senhor quer que seja, que o Pai amado e o Pai querido estejam no controle, no comando de tudo, que Deus venha tocar no coração dessas pessoas que tiram seu tempo para aprender, se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Dê ânimo, dê vontade. Faça isso, meu Pai. Eu não quero nada em troca, porque dai o que recebei. E assim eu agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Me conduza, Pai. Me conduza nesse ensinamento. Em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade no segundo capítulo, e a continuidade é: Deus é o quê? O que Deus é? Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, caneta, papel, e vão anotando. Deus tem a vida em si mesmo. Em João 5, 26, diz: pois Ele é Deus, mesmo é quem dá todos a vida e a respiração e todas as coisas. Num sentimento terrestre, a todos que conhecem por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviou, Ele dá a vida eterna. Está em João 17, 3. E em 1 João
5:20. A característica da sua divindade, o que é a característica da divindade de Deus? É como ser divino. Como ser divino. Deus é criador, está em Gênesis 1. Deus é eterno, está em Gênesis 21:23. Deus é imortal, está em 1 Timóteo 1:17 e 6:16. Deus é imutável. Onde está? Em Salmo 102:27. Em Tiago 1:17. Em Hebreu 1:12. Deus é espírito. Deus é o quê? Deus é espírito. Está em João 4:24. Anotaram aí? Entenderam? Os tributos naturais de Deus. Quais são os tributos naturais de Deus? A definição do termo atributo é uma característica de um ser, aquilo que lhe é próprio, sendo Deus um ser, porque ele é um ser próprio, infinito. É impossível de qualquer criatura conhecer exatamente como ele é. Amém? Deus, ele é ele mesmo. Deus é santo. Como ele mesmo diz, eu sou santo. Deus afirma que Deus é santo. Aqui ele está afirmando que ele é santo. Amém? Qual a diferença entre os nomes de Deus e de seus atributos? O nome de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro. Os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Vários aspectos do seu caráter. A nossa tarefa se classificarmos aos seus atributos, compreender Deus em sua plenitude. Seria difícil. É como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Não conseguiria, né, meus amados? Então, assim é Deus. Deus, os atributos dele é que ele é santo. Ele mesmo afirma que ele é santo. É o maior. Ele não tem fim. Entendeu, amado? Então, isso é muito bom que a gente aprenda. Atributo de Deus. Biblicamente, existe 2 tipos de atributos de Deus. Primeiro, atributos naturais e o segundo, atributos morais. O atributo naturais de Deus é a onisciência. Mas o que é onisciência? Grande é o Senhor, de grande poder. O seu entendimento é o quê? É infinito. O entendimento de Deus é infinito. Está escrito em Salmo 147:5. Ele é Deus, é sábio de coração. Está escrito em Jó 9:4. Pessoal, acompanhe com as suas Bíblias. Eu vou anotando. Se não der por ser no momento, eu estou aqui sem a minha Bíblia. Então, vocês vão anotando um livro, um capítulo, um versículo, para depois vocês estudarem e acompanhar. Não podemos fazer nada sem a Bíblia. Tá bom? Aqui eu estou falando da onisciência de Deus. A etimologia da palavra, a palavra onisciência, deriva de 2 termos, latino e homens, que significa tudo e scientia, que significa conhecimento, portanto, da palavra. Onisciência significa saber todas as coisas no mesmo tempo. Amém?
O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as estrelas dos céus e chama todos pelos nomes. Então, isso é muito importante nós saber. Só Deus faz isso. A onisciência de Deus é infinita. Está em Romanos 11:33. Ninguém pode aconselhar a Deus. Ele revela o profundo e o escondido. Está onde? Em Daniel 2:22. Amém? A onisciência de Deus abrange os 3 tempos, passado, presente e futuro. A onisciência de Deus abrange o passado. Anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Amém? Aonde vocês vão ter esse entendimento? Em Isaías 46:10, Deus não existe mistério nenhum no passado. Para nosso Deus não existe mistério nenhum no passado. Em Mateus 10:26. 1 Coríntios 4:5. Deus conhece até os pecados encobertos. 1 Timóteo 5:24. A onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem em tudo. Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. 2 Samuel 7:20. Deus conhece o nome e a nossa morada, onde está escrito em Apocalipse 2:13. A onisciência de Deus abrange o futuro. A onisciência abrange o futuro. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. Onde está escrito? Apocalipse 1:1. Deus previu queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja antes que o mundo existisse. E você vai encontrar essa confirmação em Apocalipse 13:8, Atos 2:23, 1 Pedro 1:18-20, Efésios 1:4 e 5 e 3:1-10. Vocês vão lá entender a onisciência de Deus que abrange o futuro. Aonde Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Aleluia. O profundo da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, está escrito em Romanos 11:33. Deus ultrapassa o infinito, pois a própria sabedoria foi aluna de Deus. Preste atenção, isso daí é muito importante. A própria sabedoria foi aluna de Deus. Onde vocês vão confirmar, ou onde eu estou confirmando, em Provérbio, capítulo 8, versículo 12 ao 30. Tá bom? Pesquisem, estudem, anotam. A onipresença de Deus. Olha a onipresença de Deus. A onipresença de Deus. Nós estávamos falando da onisciência. Agora nós estamos falando da onipresença de Deus. Para onde me irei o teu espírito? Ou para onde fugirei a tua face? Está em Salmo 139:7. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Amém?
em Salmo 139, 8. O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Deus está no momento. Deus está no mesmo momento, nos céus, no universo, na terra e em todas as extremidades da terra. Por quê? Porque Deus é Espírito, amado. Porque Deus, Ele é Espírito. Por isso Ele tem esse poder. Onde vocês vão encontrar isso? Abre sua Bíblia, anotem. 1 Reis 8, 27. Em João 4, 24. Os olhos do Senhor estão em todos o quê? Em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém faz nada escondido de Deus. Por quê? Porque Ele é onipresença. Em Provérbio 15, 3, os seus olhos vê todos os homens. Salmo 33, 13. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Jeremias 23, 24. Hebreu 4, 13. Salmo 139, 7, 10. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Ezequiel 9, 9 e Hebreu 4, 3. Amém? Então, nós falamos o quê? Da onipresença de Deus. Mas agora nós vamos falar de quê? Da onipotência de Deus. A onipotência de Deus. A onipotência de Deus é: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A onipotência de Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Onde está escrito? Em Gênesis 17, capítulo 1. Anotem, pesquisem. A onipotência significa ser todo-poderoso para o nosso Deus. Não é impossível, pois Ele pode todas as coisas. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Em Gênesis 18, 14. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas? Isaías 44, 24. O poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Leiam, estudam, pesquisam, porque nós estamos aqui estudando dentro da Bíblia. Mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Bem sei eu que tudo podes. Jó 42, 2. A Bíblia inicia falando da onipotência de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, 1. Amém? Anotaram? Entenderam? Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, deixem no comentário. Agora nós vamos falar da eternidade de Deus. Mas o Senhor Deus é verdadeiro. Ele mesmo é Deus vivo e o reino eterno. Está escrito em Jeremias 10, 10. Quando Moisés despediu-se e abençoou as tribos de Israel, usou o nome de quem? Do Deus eterno, que está em Deuteronômio 33, 27. Abraão invocou o nome de Deus eterno, que está escrito em Gênesis 21, 33. Em Romanos 16, 26, Romanos
16, 26, lemos a respeito do Deus eterno. Deus não tem início. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Isaías 43, 13. Um dia parou. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, 8. Os anos de Deus nunca terão fim. Salmo 102, 27. Ele é o Rei do século. 1 Timóteo 1, 17. Anotem para estudar, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Tudo que eu estou dando aqui é dentro da Bíblia, assim como eu fui ensinada. Deus habita na eternidade. Isaías 57, 15. O seu trono está firme. Salmo 93, 2. O Deus eterno não se cansa. Isaías 40, 28. Deus é o Pai de Jesus. João 3,16. E Jesus é o Pai da eternidade. Isaías 9,6. Quem é a eternidade diante de Deus? Quem é a eternidade? Estudem, anotem, pesquisa, acompanham na Bíblia. Amém? A imutabilidade, porque eu, o Senhor, não mudo. Está em 3:6. Imutável, que não muda. O Senhor é o mesmo. Em Hebreus 13:18. Nunca pode mudar. Hebreus 6:17 e 18. Deus não pode negar a si mesmo. Timóteo 2. 2 Timóteo 2:13. Deus é imutável. Salmo 102, 27. Tiago 1:17. Hebreu 1:12. E 6:17 e 18. Estudem, aprendem. A sabedoria é a melhor coisa do mundo. É a sabedoria. Amém? Vamos falar da infinitude de Deus. A infinitude, porque Deus é infinito. Deus é o quê? É infinito. O que é infinito? Algo sem limites, infinito. Algo sem limites, infinito. Quando afirmamos que Deus é infinito, nós queremos dar a ideia de que Ele não conhece limite, uma vez que Deus é eterno e também automaticamente. Infinito. Deus não tem limite e por este motivo que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra, os cabelos, o trono, a terra e os escabelos dos meus pés. Isaías 66, 1. A unicidade de Deus. O termo unicidade significa estado ou qualidade único. Portanto, a unicidade de Deus significa que Ele é o quê? Um só. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Um só Deus e Pai de todos. Efésios 4:6. Um só Senhor. Efésios 4:5. Amém? Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar
com os atributos morais de Deus. Este atributo moral de Deus relaciona-se ao caráter de Deus. O atributo moral de Deus é santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia e etc. Santidade. A própria Bíblia diz. A própria Bíblia dá a Deus o nome santo. Salmo 99, 33. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Deus é chamado de santo de Israel, em Salmo 89, 18. Só no livro de Isaías é mencionado 30 vezes. É santo, Deus é santo, tremendo. Em Salmo 99, no 6 e no 9, Deus é a fonte de toda a santidade. Deus diz, eu sou santo. 1 Pedro 1,16, Levítico 19, 2 e 20. E capítulo 7, Salmo 99, 6, 9. Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é o quê? É santo. Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Lucas 1,35, 1 João 2,20, Apocalipse 3,7, Efésios 4,30. Amado, estudam, pesquisa dentro da Bíblia. Não pesquisam em outro lugar, é dentro da Bíblia, para comprovar tudo que eu estou passando aqui para vocês. Esta mesma santidade é reconhecida pelos serafins, dando assim referência à Santa Trindade. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, capítulo 3. Este versículo enfoca referência à seguinte forma. Primeiro santo, o Pai. Segundo santo, o Filho. Terceiro santo, o Espírito Santo. Deu para entender? Deu para entender? Estudem. Estudem. Isaías 6, versículo 3. A justiça. O Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa, que está escrito em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 6. A justiça e os juízos são a base do trono de Deus. Salmo 97, 2. Existe novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. 2 Pedro, no capítulo 3, 13. Perto está o Senhor de fazer justiça. Isaías, capítulo 50, versículo 8. Não fará justiça o juízo de toda a terra. Não fará justiça o juízo de toda a terra? Uma interrogação. Estudem, que vai ter perguntas, vai ter testes, né? Vai ter exercício. Gênesis 18, 25. Deus é amor. Deus é o quê? Deus é amor. Em 1 João 4, 8, 16. Do 8 ao 16. Ele ama os homens. Efésios 2, 24. Deus é a fonte de todo o amor. E dele emana todo o amor. Por isso que a Bíblia diz, Deus é amor. 2 Coríntios 13, 11. Até mesmo o apóstolo João não conseguiu explicar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Amém? O amor de Deus está em nossas vidas. A graça do Senhor Jesus é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos.
Amém? Está em 2 Coríntios 13, 13. A bondade de Deus. Deus é bom. Salmo 73, 1. A bondade de Deus é atributo em razão disso. Ele concede vida e outras coisas. Bênção às suas criaturas. Salmo 25, no 8. Entendeu? Em Salmo 68, 10. E aí vocês vão pesquisando, estudando, que vocês vão entender a bondade de Deus em nossas vidas, nos seus atributos. A maior prova da bondade de Deus foi dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Que bondade melhor não foi essa? Porque Deus amou o mundo, deu o seu filho. Em João 3,16, verdadeiramente bom é Deus. Salmo 73, 1. Deus é fiel. Deus e a sua fidelidade. Deus é fiel, 1 Coríntios 1, 9. Ele é absolutamente digno de toda a confiança. As suas palavras não falharão, portanto, o seu povo pode descansar em suas promessas. Né? Pode descansar. Em Número 23, 19, Deuteronômio 4, 31, em 2 Timóteo 2, 13, em Hebreu 6, 18, em 1 Pedro 4, 19, em Apocalipse 15, 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, 3. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus é o quê? Misericordioso. A misericórdia é a bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Uma das mais belas descrições da misericórdia de Deus encontra-se no Salmo 103, do 8 ao 18. E também em Jonas 4, 2. O conhecimento da sua misericórdia torna-se base da esperança. Em Salmo 130, 7. 130, o número 7. Como também a sua confiança. Salmo 52, 8. O maior ato da misericórdia de Deus aos homens foi enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Lucas 17, 8, João 3, 16. Amado, aqui nós encerramos o segundo capítulo do livro. Que livro é esse? O livro Teologia, Doutrina de Deus. Olha aqui, entendeu? Olha aqui. Teologia, Doutrina de Deus. É o que nós estamos aprendendo, a doutrina de Deus. Nós encerramos o segundo capítulo. Né? Nós falamos da onisciência de Deus, nós falamos da onipresença e da onipotência de Deus, nós falamos da eternidade de Deus, da imutabilidade de Deus, né? Nós falamos da infinitude, da santidade, os atributos morais de Deus, falamos dos atributos morais de Deus,
né, da bondade, do amor, da misericórdia, e nós finalizamos na misericórdia de Deus. Amém? E a próxima aula vai ser a terceira lição, vai ser a primeira lição do capítulo 3. Vai ser a primeira lição do capítulo 3, o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar dos nomes de Deus, tá bom? E o seu significado. Nós vamos falar dos nomes de Deus e os seus significados. Amém? Então, é isso. Eu espero vocês, não desiste, é sem graça, mas é assim mesmo. Hoje o que eu tenho para ensinar para vocês foi esses que eu aprendi sem graça. Porque não tem nossa graça, mas tem a graça de Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais um vídeo gravado, Pai, assim como o Senhor quer, para todos aqueles que precisam e querem se aprofundar no conhecimento da Tua palavra, Pai. Nós estamos começando pela teologia, a doutrina de Deus, Pai. Irmão, não tenha pena de investir, invista para ter conhecimento. Eu tive que investir pesado, investir caro, porque eu paguei meu curso, eu comprei meus livros, eu paguei tudo, mas para vocês só vão comprar os livros, né? É só me procurar, é só entrar no canal e deixar no comentário, eu desejo ter os livros, que eu vou entrar em contato diretamente com a editora em São Paulo para estar conseguindo comprar os livros para vocês num preço acessível. Amém? Glória a Deus e muito obrigado. Inscreva no canal. Pastora Ana Soeiro, Mulheres Rendidas no Altar do Senhor.